Minutos aqui na sua Rádio Cidade. Já entrou em vigor a lei que prevê pensão especial para filhos de vítimas de feminicídio. O benefício tem caráter reparatório, às vítimas de violência de gênero que atinge milhares de mulheres no Brasil. Patriota Júnior está de volta. Então, Patriota, como solicitar esse benefício? Oi, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. Pois é, Renata, é uma legislação aí importante, né? O Brasil é um dos países... Perdemos a conexão com o Patriota. Deixa eu dar uma ligada aqui para ele, para a gente poder bater um papo sobre esse assunto. Vai, Patriota. Oi, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. Legislação importante, né, Renata? Afinal, o Brasil é um dos países, né, que mais registra casos de feminicídios, né? Só no ano passado, para vocês terem uma ideia, o Brasil registrou uma mulher morta a cada 6 horas. Foram 1.400 feminicídios registrados. Um aumento quando comparado ao ano de 2021. Números preocupantes, né, alarmantes. E nós vamos conversar aqui sobre esse assunto com o Dr. Nemésio Vasconcelos, que é advogado em Direito da Previdência. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Como é que faz para ter acesso a essa nova legislação, essa nova medida, essa pensão especial? Bom dia. É muito importante a gente mencionar que esse benefício ele é concedido às vítimas de baixa renda. Tem o critério da renda per capita. A renda per capita tem que ser igual ou inferior a 1/4 salário mínimo, e ela também não pode ser beneficiária de um outro benefício do regime geral ou do regime próprio. Ou seja, esses menores não podem ter pensão por morte ou auxílio reclusão ou outro benefício. Então, para fazer o requerimento, tem que comprovar que foi vítima do feminicídio, e, nesse caso, fazer o requerimento administrativo no próprio INSS para fins de comprovação de que houve o homicídio. Nesse caso também, ele vai ter direito até 18 anos e vai ser dividido pelos filhos que ficarem, no caso dessa morte aí. No caso, os filhos ou os dependentes, né, eles já podem ter acesso a esse benefício durante o andamento do inquérito ou somente após a conclusão, depois do julgamento, por exemplo? É bem importante essa sua pergunta, porque a gente pode esclarecer também que ele tem direito desde o momento que ele faz o requerimento, se o processo judicial ainda estiver tramitando. Lá no final, caso aquela pessoa que estava sendo indiciada seja absolvida, ele não vai ter a obrigação de devolver os valores, salvo comprovada a má-fé. Então, pode fazer o requerimento desde o momento em que houve o óbito. Essa legislação, ela também abrange os casos de feminicídios que aconteceram antes da lei entrar em vigor ou não? É verdade. A lei não deixou claro essas situações aí, mas eu entendo que dá para fazer esse requerimento, sim, na esfera administrativa, para fins também de acontecimentos anteriores à entrada em vigor da lei. Ô, doutor, e se o indiciado, por exemplo, né, pelo caso de feminicídio, lá na frente ele for absolvido, essa pensão especial, ela pode ser mantida, os valores precisam ser devolvidos? Num caso como esse, como é que funciona? No caso de o indiciado ser absolvido, a pensão ela é cessada. E aí, se não houver má-fé daquele beneficiário, ele não vai ter que devolver valores para fins de devolução. Ele não precisaria fazê-lo. O eventual suspeito de autoria ou coautoria do crime, ele não vai poder administrar a pensão em nome dos filhos também? De jeito nenhum. Esses filhos menores eles devem ser representados ou assistidos por outra pessoa que tenha a guarda, a tutela provisória, não aquele que foi coautor ou autor. Ele de maneira nenhuma pode administrar. Inclusive, assim, uma família que fique com esses menores vai poder fazer o requerimento e vai poder administrar.
Qual a importância de uma legislação como essa, doutor? Eu mencionei no início da entrevista, né, os números alarmantes dos feminicídios que são registrados no Brasil. Uma lei como essa tem realmente uma capacidade de dar um suporte, né, aos muitos filhos que ficam órfãos por conta dessa escalada da criminalidade contra a mulher, né? Essa lei é muito importante para a questão da dignidade, do acesso à educação, de manutenção do básico, né? Uma forma até de salvaguardar os interesses do menor. Então, a lei vem justamente com essa finalidade. Há uma previsão até da Constituição Federal, né, de salvaguardar esses interesses e conceder também a dignidade, né, dignidade a esses que foram vítimas também da sociedade. No caso, para a gente reforçar, as pessoas que têm direito, né, podem ter acesso, elas procuram o INSS, tem que ter um documento específico em mãos para comprovar. Como é que funciona? Tem que haver a comprovação de que foi vítima de feminicídio. Então, se tiver já na esfera judicial, juntar a cópia do processo. Se ainda for na esfera administrativa do inquérito policial, seria interessante juntar a prova também, juntar a certidão de óbito daquela pessoa, da mulher, né, que foi vítima do feminicídio, e fazer essa comprovação na esfera administrativa justamente para fins de requerimento. Perfeito. Obrigado pelas informações, doutor Nemésio Vasconcelos, advogado em Direito da Previdência, detalhando para a gente nessa lei que entrou em vigor no dia 31 de outubro de 2023, que estabelece uma pensão especial para filhos e também dependentes, né, menores de 18 anos de idade, órfãos, em decorrência aí do crime de feminicídio. Renata. Obrigada, patriota, pelas informações, instrumento importantíssimo. 9h20.